Gente, agora vamos falar sobre um assunto que muita gente provavelmente já passou em algum momento aí da vida, né? Principalmente agora na pandemia, que é o cansaço mental. Porque realizar diversas tarefas, né, durante o dia e ficar cansado no final do dia é normal, gente. Isso porque o nosso corpo acaba gastando energia constantemente, principalmente, né, quando a gente está em movimento ou tem que fazer alguma tarefa mais mental, intelectual. Mas apesar desse cansaço ser uma manifestação aí normal do corpo, tem um tipo de cansaço que não é normal, que é o cansaço mental, né? Se você é uma dessas pessoas, saiba que sentir esse cansaço acontece com quase todo mundo. Eu li que 98% das pessoas em algum momento já reclamaram desse cansaço. E para saber quais são os sintomas, como é que a gente foge dele, o que fazer para ele não aumentar, eu converso agora ao vivo aqui no estúdio com a psicóloga, a Daiana Flores. Olá. Daiana, boa tarde. Bem-vinda mais uma vez ao Ver Mais. Obrigada, Tata. Obrigada pelo convite, né? Pois é, eu acho que é um assunto bem importante, né? Como é que a gente diferencia esse cansaço mental que realmente pode nos deixar exaustos com aquele final do dia que a gente fez um monte de coisa, ai, tô meio cansadinho. Isso, tem a ver então com sintomas, né, primeiramente, desde a irritabilidade, né, o próprio cansaço, né, em si, ele é natural, né, como a gente já comentou, mas quando ele afeta outras áreas da vida, né, então quando ele acaba realmente, eu começo a ter mais dificuldade de me relacionar, o meu humor acaba sendo instável, né, então eu acabo não tendo tanta paciência, insônia, alteração no sono, apetite, entre outros sintomas. Então ele dá esse cansaço mental, ele dá uma desregulada no nosso sistema nervoso, pelo jeito. Total, né? Nosso organismo como um todo, né? Nosso cérebro ele precisa em torno de 20%, ele gasta, né? Em torno de 20% da nossa energia, né? Então se a gente não tem ali esse combustível, como que fica, né? No final do dia. Pois é, e isso é muito interessante, né? Porque o cérebro gasta 20%, mas ele é 2%, né? Do nosso corpo. Do nosso corpo. Uma outra coisa que eu vi com relação aos sintomas, que até os sintomas são meio malucos, porque ao mesmo tempo que te dá uma sonolência excessiva, te traz a insônia. Ao mesmo tempo que te traz uma irritabilidade, tem uma outra alteração no humor. Então a gente tem que realmente prestar atenção no nosso corpo. O corpo realmente fala com a gente. O corpo sempre fala, né? Então é justamente assim, priorizar, né? Conseguir organizar a agenda, conseguir perceber como que tá a minha rotina, se eu não tô muito acelerada, né? Ou se eu não tô querendo dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Principalmente agora que a gente tá 24 horas conectados, né? No celular o tempo todo, então querendo resolver tudo o tempo todo. Então, né? Pausar, né? Somos humanos, não vamos conseguir dar conta de tudo, né? Então conseguir ter essa consciência. Se a gente não consegue, que os outros consigam, né, sinalizar pra gente quando tá demais ou quando não tá legal. Esse cansaço mental, então, vem principalmente dessa vontade de querer fazer tudo ao mesmo tempo e não dar conta? Também. Né? Quais são as outras causas que ele pode... Às vezes até o próprio excesso de informações, excesso de atividades, né? Claro, o não dar conta, né? Por exemplo, estou estudando excessivamente, ou para um TCC, ou para uma prova importante, né? Então também acaba demandando um pouquinho mais, né? A falta de atividade física, a falta de não conseguir cuidar da minha rotina como um todo, da minha alimentação, então tudo isso acaba interferindo, né? E a gente tem que se preocupar, porque eu imagino que, claro, em diferentes fases da vida, tu tem mais ou menos, né? Eu tenho que dar mais atenção agora para o trabalho, eu tenho que dar mais atenção para a família, e aí, e nesses determinados tempos, acho que é normal esse cansaço. Mas quando é que a gente tem que começar a se preocupar? Principalmente nas alterações, né? Acredito que é toda a questão de intensidade. Então, se a frequência vem aumentando a frequência, vem aumentando a intensidade desses sintomas, é bem importante ligar esse alerta, né? Ligar esse sinal, para que a gente consiga buscar esse apoio. Tanto para mudar essa rotina, para fazer uma alteração ali em termos de alimentação, em termos de estilo de vida, até familiar, né? Porque daqui a pouco é uma rotina familiar que também, daqui a pouco não se conversam, né? Em virtude de toda essa rotina, né? Então, fazer essas adequações, né? Também no sistema familiar. Entendi. Olha, eu já pedi aqui participação, tenho uma pergunta. Oi, Tata, Ilka do Bela Vista. Eu tenho muito cansaço mental e corporal. Será que pode ser da menopausa? Estou com 57 anos.
Pode ser? Pode ter as alterações hormonais também, né? Uhum. Outra coisa que eu vejo, que acontece comigo, eu vou aproveitar. Gente, eu também sou gente como a gente, eu aproveito quando os convidados estão aqui para tirar as minhas dúvidas. Geralmente é no intervalo, mas eu já vou aproveitar. Pensar demais. Eu sou uma pessoa que, além de falar demais, como vocês, eu penso muito. Desde a hora que eu acordo, eu penso o que, é que eu vou fazer, o que, é que eu vou falar, como é que vai ser. Sim, Esse pensar demais, acelerado, no final do dia, eu não Também. tenho, tipo, uma dor de cabeça. Sim, Mas eu falo, gente, eu passei o dia na redação, fazendo alguma coisa, e eu chego em casa e eu tô acabada. Esse pensar demais também traz esse cansaço? Sim, porque você acaba fazendo, né, esse processo, né, neuroquímico, é como se você estivesse ainda vivendo aquelas situações, por mais que você não esteja fazendo. Né? Então, o pensar, ele traz uma emoção, uma sensação, um sentimento, né, e uma ação, um comportamento. Né? Então, acaba, né, gerando toda essa conexão, né? E se eu só penso e não faço, eu também acabo entrando em outros sintomas, daqui a pouco até a própria procrastinação, né? E não conseguindo agir, não conseguindo fazer as coisas que eu me proponho. E geralmente quem está, né, envolvido nessa questão mais, né, e sente esse cansaço mental, não consegue organizar a sua rotina, não consegue estabelecer prioridades, o que é urgente, o que não é tão importante assim, acaba pegando tudo que vem, né, então não tem esse senso de urgência e importância, então por isso que também é importante organizar a rotina nesse sentido. Muito legal, né? Esse senso Aí o pensamento acelerado, né, porque eu quero dar conta de tudo e eu não consigo, né? E agora a gente vai para um outro nível, pensa só, nesse 1 ano e meio que a gente está vivendo aí essa pandemia, né, ocorreram perdas de vidas, confinamento, incerteza econômica, a necessidade de trabalhar em home office com as crianças do lado estudando, gente, perda de emprego, tudo isso em 1 ano e meio. A gente teve que se adaptar a muitas coisas novas e aí certamente vem o caso aí do cansaço mental diário que acaba evoluindo para exaustão mental. A gente pode falar, Daiane, que esse 1 ano e meio deu uma pirada de alguma maneira na cabeça de todo mundo? Em vários sentidos, né? Não somente na rotina, né? Mas em esse voltar para si, né? Porque a gente estava tão concentrado ou focado nas atividades externas e quando essas atividades externas brecaram ali, né? Aí a gente começou a fazer esse olhar realmente, não que não existisse, né? Ele deu essa maximizada, né? Então acabou potencializando algumas coisas sim. Então, a gente estava conversando aqui, né, como sempre, e a gente recebeu algumas questões de telespectadoras, mas antes da gente entrar e falar, eu acho que a gente tem que lembrar que tem que se cuidar no caso da exaustão mental, né, que a gente vê que é esse cansaço exacerbado, para ela não levar para outras doenças que aí podem acarretar problemas mais sérios na saúde, né? Isso, e às vezes elas aparecem de forma leve, né? Só que se não se busca um acompanhamento, né, acaba realmente intensificando, né? Então é bem importante monitorar, né? A síndrome de Burnout, que é uma síndrome nova, muita gente né, já deve ter passado, mas não conhecia por esse nome, que é esse cansaço mental relacionado ao trabalho? Como é que funciona isso? Isso. Né? Então é quando chega realmente nesse momento, né, que não consigo nem ir mais para o trabalho, né? Muitas vezes até os próprios batimentos aceleram, né? Então chega no momento de trabalhar, eu não consigo sair de casa, né? Eu tenho aquela apatia grande, aquela fadiga, né? Então tem a ver também com o sentido de vida, com o sentido do meu trabalho para mim. Né? Será então que também eu tô fazendo o que eu gosto, né? Então também tem que avaliar isso, né? Que às vezes não é somente o trabalho, mas como eu me vejo ali naquele papel, né? Então é bem importante, né? Se aquilo faz sentido para mim ou não, né? Aí sim, ir vinculando e avaliando todos os sintomas, né? Porque a gente tem várias questões, né? Então, desde não se perceber competente naquela função, ou aquilo não fazer mais sentido, ou sentir, né, aquela questão da negatividade constante, o mau humor, né, irritabilidade, né, o não conseguir daqui a pouco aceitar mudanças na rotina. Então tem várias coisas para ir observando. Tem que se prestar atenção. A gente, depois de quanto tempo passando por isso, que a gente pode falar, opa, acho que vou procurar uma ajuda? Uma semana, um mês, 6 meses? Qual é o parâmetro? Então, a questão do período específico, né? Aproximadamente 30 dias, né? Que consiga avaliar que esses sintomas vêm afetando, né? Que tu percebe assim, de uma semana para outra aumentou.
aumentou tanto em intensidade quanto em frequência, é bom buscar apoio, né, de um psiquiatra, psicólogo para fazer um acompanhamento. Tem uma pergunta aqui, ó. Boa tarde, Tata. Sou a Ana aqui do bairro Paraíso. Ultimamente estou bem cansada, só tenho vontade de dormir e dói muito meu corpo. O que eu poderia fazer para melhorar isso? Beijos. Beijo, Ana. E aí? Então, Ana, principalmente, né, conseguir olhar para isso, né, tu já é um ponto positivo, né, conseguir reconhecer isso, né, que muitas vezes a gente não consegue parar para ver isso, né, a gente acaba se perdendo em tarefas no dia a dia, né, chegou no final do dia, só dorme, né, capota, eu digo, nem descansa, né, só, né, e daí no outro dia volta tudo, então a mente acaba no outro dia também tentando resolver, né, ali no próprio sono, tentando resolver os problemas, né, do dia a dia, daí não descansa, né, então que consiga primeiro estar encontrando esse teu lugar de paz, né, coisas que tu gosta, que tu não faz mais, né, então resgatar isso, resgatar momentos contigo, né? Então, se desligar, se desconectar um pouquinho, né, do que te faz mal nesse momento. Ah, eu não quero ver pessoas. Ah, mas o que eu posso fazer, então, que me traz essa paz e conseguir esse resgate? Né? E às vezes nas pequenas coisas, né? Ler um livro, conseguir daqui a pouco tomar um café com um amigo, alguém que você confia, né? Para ir também tendo esse colocar para fora, né? Que isso é muito importante. Vai descolando, né? As coisas ruins, você vai se acalmando. Tem uma outra aqui, ó, sobre cansaço emocional. Estou esgotada, não tenho ânimo para mais nada, nem para sair da cama, não estou conseguindo cuidar da minha casa, nem dos filhos. Sinto vontade de sumir. É a Andréia. Andréia, primeiro um abraço apertado em você, mesmo que de longe, porque imagino que essa situação deve ser bem complicada, né, Daiana? É bem delicado, e principalmente quando a gente está agora, né, hoje dia 1º, né, de setembro, o mês que a gente também para pensar um pouquinho, né, sobre essa prevenção à vida. Né? Então, que a gente consiga olhar para o que realmente nos motiva. Né? Eu digo, é difícil a gente falar quando a gente está na situação, né? Mas que você consiga olhar para as pequenas coisas que você é grata no teu dia a dia. Desde o acordar, né? Não conseguir sair da cama, ok, mas conseguir... Estou respirando, né? Então, pequenas coisas que você consiga ao longo do teu dia ser grato, né? Já vai conseguindo melhorar esse quadro. Né, e conseguindo identificar mais para frente, buscar um apoio, uma ajuda nesse sentido também. Porque muitas vezes a gente, principalmente a gente que é mãe, quer dar conta de tudo, né? Da casa, dos filhos e tudo, eu sou maravilhosa, eu sou isso, aquilo. E como a gente estava comentando, às vezes, gente, a depressão, não estou dizendo que é o caso da Ana, mas para muita gente, ela chega de uma maneira silenciosa, né? E a gente nem percebe. É aquela preguiça que tá, a vontade de não sair da cama, e para quem está ali dentro, acaba achando que é normal. Então, acho que é muito interessante fazer isso, pedir ajuda, conversar com alguém, né? Para identificar, né? Porque a gente identifica os sinais, mas não consegue ter essa força para ir, né? Buscar, né? Então, as pessoas, os amigos, familiares que estão próximos são muito importantes, né? Nesse momento. É isso, gente. Primeiro, Daiana, muito obrigada. Toda vez que tu vem, parece que vem uma rufada de boas coisas. Muito obrigada. Obrigada. Para você que participou, muito obrigada.